Olá, pessoal! Então vamos para mais uma questão de Química Orgânica. Essa questão é do vestibular de 2020, também é uma questão de segunda fase. Então fala o seguinte, a bebida whisky é destilada a 70% de etanol, CH3, CH2, OH. Depois é armazenada em barris de madeira e, antes do engarrafamento, é diluída até cerca de 40%. Sabe-se que o gosto e o aroma da bebida são acentuados na diluição, o que parece contraditório, uma vez que os compostos passam a estar em menor concentração. Um dos compostos que fornece o aroma à bebida é o guaiacol, cuja estrutura é mostrada na figura ao lado. Aqui a estruturinha do guaiacol, e que está presente em baixa concentração, 4 mg por litro. O guaiacol possui caráter anfipático, isto é, possui regiões hidrofílicas e hidrofóbicas. Tanto no etanol quanto na água, a interação intermolecular predominante é por ligação de hidrogênio, porém, o guaiacol possui maior afinidade por etanol. Estudos mostram que, em condições em que a mistura etanol-água está acima de 59%, as moléculas de guaiacol ficam distribuídas no interior do líquido, cercada por moléculas de etanol. Porém, em misturas etanol-água de até 45%, as moléculas de guaiacol migram para a superfície, onde a região hidrofílica do guaiacol faz ligações de hidrogênio com as moléculas de água, e a região hidrofóbica fica voltada para o ar. Como a bebida é ingerida pela superfície, esta é a razão de se sentir o gosto e o aroma mais acentuados. Bom, e aqui na letra A ele pergunta o seguinte, qual das regiões apontadas na estrutura do guaiacol é responsável pela interação com a água na mistura a 45%? Então veja, pessoal, as moléculas de água, elas interagem entre si por ligações de hidrogênio. Então, quando ela interage com o guaiacol, a gente espera que ela faça, então, uma ligação de hidrogênio aqui com o guaiacol. Dessas regiões que a gente tem aqui, a região que poderia fazer esse tipo de ligação seria a região 1, né, onde você tem aqui a hidroxila do grupo fenol. Tá? Então, aqui, letra A, região 1. Aí na letra B, ele pergunta quais as regiões hidrofóbicas do guaiacol, ou seja, né, hidrofóbicas são aquelas regiões que não têm muita afinidade por água, então são as regiões apolares. Quando a gente tem uma molécula orgânica, né, a região apolar ou hidrofóbica são aquelas regiões onde a gente tem carbono e hidrogênio. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter esse grupo, né, que é um grupo de hidrocarboneto, carbono e hidrogênio, e aqui também a gente tem a metila. Tá? Então, letra B, regiões 2 e 4. E aí a letra C, além da interação por ligação de hidrogênio, qual é o outro tipo de interação intramolecular que ocorre entre etanol e guaiacol que explica a maior afinidade entre essas duas moléculas? Então veja, pessoal, o etanol tem essa estruturinha aqui e a gente pode dividir a molécula de etanol em duas regiões. Esse pedacinho aqui, onde fica a hidroxila, que é uma parte aqui extremamente polar, tá? Então é polar, portanto é hidrofílica. Tá? Essa parte aqui é uma parte que faz com que o etanol seja solúvel em água. E as interações que vão ocorrer desse tipo, olha aqui, vejam que aqui a gente tem um hidrogênio diretamente ligado a um oxigênio, que é um átomo extremamente negativo. Então, aqui vão ocorrer ligação de hidrogênio, tá? Então, quando a gente coloca assim, etanol e guaiacol, ó, aqui vai ocorrer ligação de hidrogênio entre a região aqui 1 e essa região aqui do etanol. Mas aí ele pergunta, né, além da interação por ligação de hidrogênio, qual que é o outro tipo? Então, a gente tem que olhar o outro pedaço aqui do etanol, tá? A gente tem essa região aqui, vejam que aqui é a região, né, carbono e hidrogênio. Então, essa parte aqui da molécula é a parte apolar, ou seja, a parte hidrofóbica, tá? Quando a gente tem regiões apolares das moléculas, a interação vai ser a interação do tipo dipolo induzido, dipolo induzido. Tá? Então, a resposta é essa, dipolo induzido, dipolo induzido. É esse tipo de interação que vai ocorrer entre esse pedacinho aqui do etanol e essas partes 2 e 4, principalmente aqui da molécula de guaiacol. E aí na letra D ele pergunta, que nome recebe esse outro tipo específico de interação molecular? Na verdade ele quer saber outro nome, né? Esse tipo de interação de polo induzido e de polo induzido também pode ser chamado de forças de London. E aí a última pergunta, a letra E, fala o seguinte, na mistura de proporção acima de 59% com as moléculas
como as moléculas de etanol devem ficar dispostas em relação ao guaiacol, de modo a favorecer as duas interações intermoleculares. Faça um desenho esquematizando a orientação das moléculas de etanol e guaiacol. Então, pessoal, vamos lá, fazer o desenho aqui. Aqui eu estou colocando a molécula de guaiacol, copiei aquele desenho que tem ali. E aí, vou colocar aqui, tá? Só para a gente relembrar o etanol, ele é desse jeito. Vou colocar ele da forma assim de bastões, para facilitar aí o desenho. Na verdade, essa questão pede para a gente, então, desenhar tudo aquilo que a gente já discutiu nas questões anteriores, né? Vamos lembrar sempre assim, né, que a parte polar da molécula do etanol vai reagir com a parte polar da molécula do guaiacol e as regiões apolares do etanol, a região apolar do etanol vai interagir com as regiões apolares do guaiacol, tá? Então, vamos começar aqui, ó, olhando aqui para essa hidroxila, vem uma molécula de etanol aqui perto, a gente pode direcionar ela mais ou menos assim, ó, a parte da hidroxila interagindo com a outra hidroxila, ó, hidroxila interagindo com a outra hidroxila. Lembrando que aqui, né, vão ocorrer, então, ligações de hidrogênio, tá? Então, a ligação de hidrogênio é sempre assim, né? Um hidrogênio que está ligado diretamente ao oxigênio vai interagir com esse oxigênio, formando aí, tá? E aqui a mesma coisa. Não faça, pessoal, a interação hidrogênio de uma molécula com o hidrogênio da outra molécula, tá? Porque não é assim. E em relação à interação de polo induzido e dipolo induzido, é uma interação entre as regiões apolares, né? Então, ó, colocar aqui a região apolar de uma, virado aqui para o anel, que é a apolar, ó, aqui, região apolar do etanol, tá? Aqui vão acontecer interações mais fracas, né? Que são as interações do tipo dipolo induzido. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido a questão e conseguido aí usar essa questão para fazer uma revisãozinha acerca das interações intermoleculares e a questão da polaridade nos compostos orgânicos. Então, um abraço para todo mundo.